Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro de segunda. E para quem não me conhece, eu sou Johnny Henrique, trabalho como hipnoterapeuta, como reprogramador mental e como coach. Se você não é inscrito ainda, se você não segue a nossa página, clica aí em seguir, porque todos os dias, todas as semanas, nós trazemos conteúdo de transformação pessoal para te ajudar a alcançar os seus objetivos e viver na sua melhor versão. Hoje nós vamos, para você que está aqui assistindo ao vivo, para você que está assistindo aqui gravado, hoje nós vamos trazer um tema de muita importância. Hoje nós vamos trazer a transformação. O tema é a transformação que a hipnoterapia e a reprogramação mental pode trazer em nossas vidas. E hoje, logo no início dessa live, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aqui, uma excelente noite para vocês. Eu quero começar essa nossa live com uma pergunta. Uma pergunta para você analisar aí com você mesmo, e eu quero que você responda para você mesmo. Como está a sua vida? Como está a sua vida no momento? Nas 5 áreas da sua vida, como está? Nas 5 principais áreas, que vai lá em emocional, como está o seu emocional? Como está os seus relacionamentos, familiar e relacionamentos? Como está a sua parte espiritual, a sua ligação com Deus? Como está a sua saúde, o seu físico? E como está as suas finanças? Esses são 5 pontos que, se um deles não estiverem de encontro, não estiverem completo, isso pode atrapalhar muito a sua vida. Então, ou seja, se você tiver com as finanças perfeitas e o seu emocional tiver não estiver bem, de nada adianta ter dinheiro se o emocional não estiver perfeito. Se o seu emocional estiver perfeito, mas o seu espiritual, a sua saúde não estiver boa, então, ou seja, uma coisa vai ligando à outra. Além dessa pergunta, eu quero que você faça esse questionamento. O porquê que está desse jeito? O porquê que a sua vida está desse jeito? Sabemos que tudo tem um porquê, nada existe em nossa vida sem um porquê. E talvez essa seja uma das respostas que nós vamos buscar nessa live. Então a gente vai descobrir o que está causando a sua vida não está perfeita em alguma área da sua vida. Então é exatamente isso que a gente vai aprofundar, a gente vai buscar tanto sobre a transformação que a hipnoterapia e a reprogramação mental pode trazer, então você vai entender tudo sobre a hipnoterapia e sobre a reprogramação, mas nós vamos entender também como principal o que causa tudo isso. Então o que causa, vamos dizer que você tenha sentimento de medo, vamos dizer que você tenha sentimento de vergonha, de insegurança, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de vazio, de se sentir sozinha. O que causa tudo isso? O que gerou tudo isso na sua vida? Todas essas coisas precisa de ter acontecido alguma coisa para sua mente começar a trazer isso como uma proteção para sua própria mente. Então é necessário que haja algum acontecimento, algum trauma, algum bloqueio na sua vida, em qualquer época da sua vida, para te trazer esses sentimentos. E nós vamos aprofundar sobre isso, quais as coisas que pode gerar esses sentimentos. Então, se você tem algum desses sentimentos, está com algum desses sentimentos, fica aqui nessa live, porque a gente vai aprofundar e buscar a raiz de cada um desses. Então, no mínimo, é para você sair daqui sabendo o que está te atrapalhando, o que está te travando, o que está bloqueando a sua vida. Pois quando a gente descobre o que está bloqueando, automaticamente a gente já está com um problema 50% resolvido. A metade dele já está resolvido. Vamos lá. Quais são as causas desses sentimentos? Quais são as causas de você ter muito medo, ter muita vergonha, estar muito triste, estar depressivo, estar ansioso? A depressão é você estar focando em todas as dores que aconteceu no seu passado, todos os problemas do passado, todas as coisas ruins. Então é a sua mente ficar totalmente focada no passado. A ansiedade
é a sua mente ficar totalmente focada no futuro, preocupada com que aquelas mesmas coisas que aconteceu no passado, elas voltem a acontecer no futuro. Então a ansiedade é nada mais, nada menos que isso. A preocupação, sempre o pensamento negativo de coisas que poderão dar errado no futuro. E a origem de todas essas coisas, elas podem vir tanto desde o ventre da sua mãe, desde quando você estava no ventre da sua mãe, através do cordão umbilical. Você pode ir vivendo experiências e a partir do momento que você nasceu também. A sua mente, o nosso cérebro, ela começa a registrar alguns eventos. Como, por exemplo, se você sofreu bullying, isso vai gerar algumas consequências no seu futuro. Se você sofreu uma humilhação, isso também vai gerar algumas consequências no seu futuro, no seu presente e no seu futuro. Se você sofreu alguma rejeição, se você sofreu algum abandono, se você sofreu ou ouviu palavras negativas das pessoas próximas, dos amigos, familiares, pais, professores, colegas de escola, tudo isso vai gerando alguns sentimentos na sua vida. Se você sofreu alguma acusação injusta, uma traição, um engano, algum desses pontos, qualquer desses pontos que tenha acontecido na sua vida, vai gerar alguns transtornos na sua vida. A sua mente vai sempre arquivar aquelas informações, ela vai armazenar, guardar ali nas gavetas da mente, ela vai tirar um print de todos aqueles acontecimentos e a todo momento elas vão estar entregando, a sua própria mente vai estar entregando para você esses sentimentos, entregando de forma que ela te trave, que ela te segure para uma proteção. Exemplo, para você entender melhor. Uma pessoa que foi rejeitada, ela terá medo de se posicionar. Ela terá medo de falar o que quer, ela terá medo de falar não. Ela terá medo de ser rejeitada. Ela terá medo de não ser aprovada. Ou seja, ela sempre vai doar e talvez poucas vezes ela vai receber algo em troca. Então, a pessoa que recebe rejeição, ela vai ser sempre uma pessoa insegura e medrosa, com medo de alguma coisa dar errado. Uma pessoa que sofreu bullying, humilhação, ela vai ter dificuldade na comunicação. Ela vai ter medo de se comunicar e dentro da comunicação, pessoas fazerem bullying, achar que ela não é boa, achar que ela não fala bem. Todos esses pontos aqui que eu trouxe para vocês, eles geram alguns bloqueios na nossa vida. Quais são esses bloqueios que essas palavras, esses eventos, bullying, humilhação e essas coisas podem trazer para a nossa vida? Pode trazer o bloqueio de paternidade, que é quando os seus pais gostam mais de um dos outros irmãos do que de você, quando eles rejeitam você, quando eles batem em você injustamente. Pode gerar também o bloqueio de autoimagem, quando você sofre bullying, quando você sofre rejeição, quando você sofre algum desses eventos, você pode ter o bloqueio de autoimagem, onde pessoas te disseram que você é feio, que você tem algo torto, que o seu cabelo é isso, que os seus olhos, que o seu nariz, que alguma parte do seu corpo é alguma coisa diferente. Então essas coisas vai gerar o bloqueio de autoimagem. Pode gerar também, todos esses pontos, pode gerar também o bloqueio da necessidade de aprovação. Um outro bloqueio também que pode ser gerado, o bloqueio da incapacidade, onde você começa a acreditar que você não é capaz. Nossa, isso é muito difícil para mim. Nossa, isso eu não consigo. Nossa, isso aqui não dá para fazer. Pode gerar também o bloqueio de aprendizado. O que é o bloqueio de aprendizado? Você tem dificuldade de aprender as coisas. Você lê alguma coisa e não consegue memorizar aquilo. Você estuda alguma coisa e não consegue aprender. Então você pode ter dificuldade também de aprendizado através de todos esses, de bullying, de humilhação, de rejeição. Não de todos, mas apenas um deles já pode gerar essas coisas em você. Boa noite, Lourdes. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí no nosso perfil. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar aprofundando aqui nesses pontos e logo, logo vocês poderão fazer as perguntas de você.
Vocês que ainda não seguem o perfil, já pode seguir aí, porque todas as semanas nós temos conteúdo sobre a nossa mente, sobre transformação, para alcançar melhores resultados. Beleza? Além do bloqueio de aprendizado, esses pontos também podem trazer o bloqueio do perfeccionista, onde as pessoas querem fazer tudo com perfeição e elas esforçam, mas para elas nunca está perfeito. O que causou isso? Exatamente quando uma pessoa faz uma coisa tão bem feita e mostra para o pai, mostra para a mãe, mostra para o professor, e mesmo aquelas pessoas dizem assim, não está muito bom, não está legal. E pode gerar também o bloqueio de não merecimento. Então, quando você sente que o bloqueio de não merecimento é exatamente quando, um exemplo aqui, quando pessoas falam a palavra negativa para você, quando você é rejeitado por alguém que você gostava muito, pelo pai, pela mãe, você começa a achar que você não é merecedor de grandes coisas. E acaba que isso gera muitos transtornos nos relacionamentos. A pessoa começa, quando ela vai procurar um relacionamento, ela já procura aqueles relacionamentos, os piores relacionamentos. As pessoas que estão abaixo do nível dela. Exatamente porque ela acha que ela não é merecedora de alguém especial. Porque alguém especial que ela conhecia rejeitou ela, achou que ela não era muito boa, achou que ela não tinha tanto valor. Então a pessoa começa a olhar para si próprio com esse sentimento de não merecimento. E por que hoje eu sei de todas essas coisas, eu trabalho com todas essas coisas? Exatamente porque eu já passei por quase todas essas coisas. Onde eu sofri muita humilhação, sofri muito bullying, rejeição, acusação injusta, e tudo isso gerou muitos transtornos na minha vida. Como, por exemplo, durante toda a minha fase escolar, eu não conseguia me posicionar, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, um jovem, uma criança muito fechada, onde eu me formei sem nunca apresentar um trabalho na escola. Até os 22 anos, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, porque de todos esses bloqueios, tinha bloqueio de autoimagem, bloqueio de capacidade, eu achava que eu não era inteligente, bloqueio de não merecimento, eu achava que eu não merecia coisas boas, que eu só merecia as coisas inferiores. Eu tinha um bloqueio também da necessidade de aprovação, onde eu não conseguia fazer vídeo, onde eu não tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. Eu sempre fazia de tudo para receber a aprovação. E o interessante é que quando a gente faz de tudo para receber a aprovação das outras pessoas, a gente acaba não recebendo. Porque quanto mais a gente doa, as pessoas acham que a gente não precisa. A gente não precisa da ajuda. A gente é um super-herói que a gente só entrega e a gente não precisa receber nada. Porque a gente não fala também que a gente quer receber alguma coisa. E a gente acaba sofrendo muito. Até que no ano de 2012 aconteceu aí a pior coisa da minha vida, que hoje eu vejo como sendo responsável pelas melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então, interessante disso tudo, que tudo que acontece na sua vida, na maioria das vezes, tem um propósito por trás de tudo isso. E aquilo que aconteceu no ano de 2012, a minha esposa ficou grávida, aos 6 meses perdeu a bebê, teve câncer, foi desenganada pelos médicos. Quando os médicos a desenganou, a minha esposa, que falou para ela que ela iria morrer, eu perdi totalmente o controle da minha mente, o controle das minhas emoções, e foi onde eu não consegui mais trabalhar, ficando aí por mais de 7 meses sem conseguir trabalhar, entrando numa dívida de 50 vezes mais do que eu ganhava, mas foi aquele momento que eu fiz essa pergunta para mim. O que está acontecendo na minha vida? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? E naquele momento eu participei de uma palestra onde o palestrante me disse que eu era portador da máquina mais poderosa que existia. Mas que essa mesma máquina poderia tanto ser usada para me alcançar todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, como eu poderia usar essa mesma máquina para destruir a minha vida se eu não soubesse como utilizar. E naquele momento foi um estalar. Eu entendi o que estava de errado na minha vida. E foi onde eu tomei a decisão que eu queria uma mudança para a minha vida.
Foi onde eu comecei a estudar, buscar conhecimento sobre a mente, conheci a reprogramação mental, conheci a hipnoterapia, e aí dos 22 até os 33, foram mais de 150 livros lidos, mais de 30 cursos na área da mente. E hoje, além de eu ter tido a minha vida de volta, ajudado a minha esposa, hoje já são centenas de pessoas ajudadas por mim através dessa ferramenta. Então, como que a hipnoterapia e a reprogramação mental trabalha em todos esses requisitos, em todas essas causas? Todos esses eventos, eles vão sendo arquivados na nossa mente. O evento da rejeição, o evento do bullying, o evento da humilhação, o evento da crítica, o evento das palavras negativas, o evento de acusação injusta, todas essas coisas vão sendo armazenadas em nossa mente. E quando isso vai sendo armazenado na nossa mente, isso fica registrado e o nosso cérebro sempre tem isso como uma proteção. Ou seja, se você foi rejeitado em algum momento da sua vida, a sua mente vai fazer de tudo para você não ser rejeitado novamente. Então você não vai se posicionar, você não vai dizer não, você vai sempre querer agradar os outros, mesmo que esteja te desagradando, e aquilo vai te prejudicando muito e muito na sua vida. E a hipnoterapia e a reprogramação mental, ela vai direto na causa de cada um desses pontos. Ou seja, isso está registrado na sua mente. A hipnoterapia ou a reprogramação mental, ela vai nessas cenas, nesses prints que foram tirados e ficaram registrados na sua mente, ela chega nessas cenas e ela faz essa limpeza. É como se fosse uma faxina mental, tanto a hipnoterapia e quanto a reprogramação mental. A hipnoterapia, o interessante dela, que você não precisa saber nem o que está acontecendo ou o que aconteceu. Johnny, eu não consigo lembrar que eu passei por bullying, por humilhação, por rejeição, por abandono, por alguma dessas coisas. É possível resolver isso? Sim. Através da hipnoterapia, você desliga totalmente a sua mente consciente, acessa o seu subconsciente através do exercício mental por um profissional que pode te ajudar, e você chegando naquela cena, você pode dar um novo significado para aquela cena. Exemplo, eu tinha medo de falar em público. E eu tinha medo de falar em público porque tinha acontecido um evento que eu tinha passado muita vergonha. Eu tinha necessidade de aprovação porque eu já tinha sido reprovado em algum momento. Eu, através da hipnoterapia, eu fui nessa cena e dei um novo significado para ela. Então, sempre que o nosso cérebro ele ouve alguma coisa, igual, por exemplo, um novo relacionamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor sobre isso. Vamos dizer que você tem dificuldade no relacionamento. Quando aparece uma pessoa na sua frente, para você se relacionar com ela, uma pessoa às vezes especial, o seu cérebro busca ali no seu passado, analisa tudo, como se ele fizesse uma varredura de tudo que você já fez referente àquilo, já passou referente àquilo, e ele te entrega. Às vezes você fala assim, não, esse é bom demais para mim. Esse vai me enganar, esse vai me trair. Ah, esse vai me maltratar. Ah, esse não vai cuidar de mim, esse não vai me dar carinho. E a partir daquele momento, você já começa a reagir àquilo. E na hipnoterapia, você vai na causa de tudo isso e faz uma limpeza. Você limpa o que está por trás. E quando você faz essa limpeza, que a sua mente tenta buscar essas coisas, ela não consegue encontrar mais nada. Então, ou seja, você pode viver uma vida nova a partir daquele momento. Você pode viver uma transformação a partir daquele momento. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Afonso diz aí, ativado 1919. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro. Então, hoje a gente está falando sobre a transformação que a hipnoterapia e a reprogramação mental pode trazer para as nossas vidas. Então, exatamente essa funcionalidade da hipnoterapia, ela ia ali no trauma, onde ele está registrado na sua mente, e ele dá um novo significado, ou ele limpar, ou ele apagar todas aquelas coisas. Então, a reprogramação é reprogramar e dar um novo significado àquele evento que aconteceu na sua vida. Então, ou seja, eu que não conseguia falar em público,
hoje eu consigo falar em público. Eu que tinha bloqueio de autoimagem, hoje eu gosto muito da minha aparência, gosto muito de mim. Eu que precisava da aprovação dos outros, eu tinha medo de ser criticado, eu tinha medo das pessoas não gostar do que eu estava falando, não gostar das minhas palavras ou não gostar do conteúdo da minha vida. E a partir do momento que eu fiz a reprogramação de tudo isso, tudo mudou na minha vida. Então hoje eu não necessito mais da aprovação de outras pessoas. Eu só preciso da minha aprovação e da aprovação de Deus para mim fazer alguma coisa. Então, quando você vai na raiz, teve um cliente meu que eu atendi, tem bastante tempo que eu atendi, mas ele já tinha tentado suicídio por 3 vezes. E por que ele tinha tentado suicídio por 3 vezes? Ele pegou a filha dele com um traficante, e quando ele pegou essa filha dele com um traficante, ele bateu nos dois, tanto na menina quanto no rapaz. Quando ele bateu nos dois, a menina foi e denunciou ele e ele foi preso. Ele era uma pessoa que era da roça, aquele tipo de pessoa certo, que queria as coisas tudo certo, fazia de tudo para não errar com a justiça, e aí se tornou um prisioneiro porque da própria filha. A partir daquele momento, sempre que ele lembrava dessa cena, toda vez que ele lembrava, ele ficava com muita raiva e ele perdia o controle. Aí ele não conseguia ver mais nada, ele quebrava tudo para frente, brigava com quem tivesse na frente. E aí ele já tinha perdido família, já tinha perdido casa, já tinha perdido trabalho, não podia mais trabalhar porque de um acontecimento. E através da reprogramação mental, a gente voltou nessa cena, ressignificou aquela cena, apagou ali aquelas imagens que machucavam e a partir daquele momento, a palavra que ele usou para mim foi: Johnny, para mim foi como se eu tivesse nascido de novo. E aqui tem várias pessoas que já passaram também por essa experiência de ressignificar alguma coisa na vida, de apagar algumas cenas na vida, de dar um novo significado para cada uma dessas cenas. Então isso é talvez uma das faxinas mais importantes que todos que já passaram por algum ponto desse precisa de fazer. É necessário você fazer isso. Porque se você não fizer, você vai conviver uma vida inteira com algo que você pode se livrar aí em 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos. Ou às vezes, algumas pessoas, por exemplo, esse rapaz foi uma sessão, mas tem clientes meus que precisam de 10 sessões, porque são vários. Eu precisei de fazer 31 reprogramações de coisas que me prejudicavam, de coisas que me machucavam, de coisas que me travavam, que me colocava para baixo, que me fazia ter medo, que me fazia ter vergonha, que me fazia ser triste, que me fazia ser inseguro, que me fazia ficar depressivo. Aí a Lourdes colocou aí euzinha. Ou seja, eu já atendi pessoas que não gostavam da sua imagem, que não gostavam de si próprio. E a gente foi ali e buscou o que estava por trás. Na maioria das vezes, o que estava por trás é porque em algum momento alguém falou: nossa, você é feia, nossa, você é feio, nossa, você é esquisito, nossa, você não é merecedor. E assim, e aquilo fica registrado na nossa mente e a gente começa a acreditar que aquilo é verdade, mesmo sendo uma mentira. Então já atendi clientes que estavam acima do peso e todas as pessoas que tentam emagrecer e não conseguem, tem um porquê de tudo isso. Tem uma causa por trás de tudo isso. Sempre é uma proteção da mente para a pessoa não alcançar o resultado. Eu atendi uma cliente que estava nesse sentido, que não conseguia, às vezes ia e voltava de novo, que quando a gente foi buscar o que estava por trás de tudo isso, ela tinha passado por algumas experiências na vida dela, algumas experiências que ela ser muito bonita, ela ter o corpo muito bonito, aquilo era prejuízo para a vida dela. Ou seja, pessoas já tinham assediado ela por isso, o marido dela já tinha brigado com ela por ela ser muito bonita e outras pessoas olhar para ela. Então ela percebeu que ser muito bonita era prejuízo. E aí ela começou a ganhar peso, e quando ela tentava emagrecer, ela não conseguia alcançar os resultados. Já tive cliente que, por ter sido abusada, por ser muito bonita, começou a ganhar peso e não conseguia mais voltar. Porque aquela cena ficava clara, eu que fui culpada.
ela não culpava a outra pessoa, ela se culpava própria. Enquanto a gente não ressignificou aquilo, a pessoa não pôde ter liberdade de ter a vida que queria. E são N's de histórias de pessoas que alguma coisa... Tem uma moça mesmo, uma senhora, que por mais de 60 anos, ela conviveu com pavor de baratas. Já chegou um momento de... Ela até fez uma live comigo, já chegou um momento de, numa determinada época, ela chegar em casa à noite, não ter ninguém próximo, e ela ver uma barata dentro de casa, e ela dormir para o lado de fora com as crianças, exatamente com medo de entrar. Passou a noite inteira por lá de fora só porque de uma barata ali dentro. E em questão de alguns minutos, a gente ressignificou tudo isso e ela pôde ir lá e pegar uma barata com a mão e trazer na frente da câmera. Então, ou seja, a hipnoterapia e a reprogramação mental, ela pode fazer uma faxina em nossa mente. Ela pode limpar tudo que está trazendo tristeza para a sua vida. Ela pode limpar limpar e ressignificar. Eu estou usando a expressão limpar, mas pode ser ressignificar, pode ser tirar as dores, os sentimentos de tudo aquilo. Então, ou seja, todas essas coisas geram sentimentos. E quais são esses sentimentos? Sentimento de medo, sentimento de vergonha, de insegurança, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de vazio, de sentimento de ser sozinha. E isso foi gerado porque, em algum momento, aconteceu na sua vida ou bullying, ou humilhação, ou rejeição, ou abandono, ou uma traição, ou um engano, ou algo nesse contexto. Então precisa de ter acontecido algo para você estar passando por esses sentimentos. De acordo com o que acontece aqui, o nosso cérebro ele entrega para a gente todas essas emoções. Então qualquer medo, qualquer insegurança, precisa de ter acontecido alguma coisa e a partir disso o seu cérebro vai te entregando. Então se você, igual por exemplo, se você tem um bloqueio de capacidade, em algum momento você passou, por exemplo, por uma experiência de alguém ter falado assim, nossa, você é burro, você não faz nada direito. E principalmente esses bloqueios são gerados por pessoas mais próximas, que pode ser por líder espiritual, que pode ser por pais, pode ser por irmãos, pode ser por professores, sempre pessoas próximas que geram os maiores bloqueios em nossa vida. Analise o que está acontecendo na sua vida e veja o que gerou todos esses bloqueios. E não perca tempo. Tome uma decisão o mais rápido possível de resolver essas coisas, de ressignificar essas coisas. Então, todos que estão aqui vendo esse vídeo, você pode ter, ou seja, como eu fiz a pergunta, como está a sua vida? Você está com alguma dificuldade? Na verdade, tanto essa live quanto o meu canal do Instagram, ele é baseado só para pessoas que estejam passando por algum momento difícil. Então, se a sua vida estiver tudo tranquila, a não ser que você queira ajudar alguém, este não é o lugar certo para você. Mas se você estiver com algum bloqueio, travado em alguma área da sua vida, esteja aqui, se inscreva aí no nosso canal, siga a nossa página, porque sempre, todos os dias, a gente vai ter um conteúdo de transformação para te ajudar. Mas alguns bloqueios, como esses bloqueios de humilhação, às vezes é necessário você ir na cena, através de um hipnoterapeuta, através de um reprogramador mental e ressignificar isso. Pegar aqueles arquivos, ir ali naquele arquivo que está registrado, que te traz medo, que te traz insegurança, que te traz tristeza, e arrancar ele de lá e descartar ele, jogar no fogo. Algumas pessoas precisam de descartar e jogar no fogo. Outras pessoas, Adilson diz que sonhou aí comigo, sonhou com coisa boa, é claro, né, Adilson? Boa noite a todos vocês, boa noite Maria Nona, boa noite Janete, boa noite a todos vocês aí. Então nós precisamos de limpar isso mesmo. E a questão é que vale a pena. A transformação que a hipnoterapia e a reprogramação mental trouxe para a minha vida, não tem dinheiro que pague. Então hoje eu tenho uma aproximação melhor com Deus, hoje o meu relacionamento com a minha esposa mudou tudo, porque
exemplo de relacionamento, esse é um dos pontos mais importantes. Se em algum momento o esposo ou a esposa fez alguma coisa que nos desagradou, aquilo, como Maria Nona disse em uma live comigo, aquilo é tirado um print e aquilo fica registrado na nossa mente. Sempre que aquela pessoa conversa alguma coisa com a gente, o nosso cérebro vai lá e acessa aquilo e vê, nossa, ele me xingou, ele me criticou, ele me maltratou, ele me bateu, ele fez alguma coisa ruim comigo. E a partir daquele momento, você devolve aquilo, ou através de expressão facial, ou através de palavras, ou através de atitude. Por isso que acaba tendo esse contrito nos relacionamentos, quando você não resolve. Na semana passada mesmo eu atendi uma cliente que ela conviveu por mais de 10 anos tendo raiva do esposo. E tinha acontecido um único evento no início do relacionamento delas e ela ficou guardando isso por mais de 10 anos. E uma sessão, uma ressignificação mudou tudo. Boa noite, princesinha linda, seja bem-vinda. Então a hipnoterapia ela tem esse poder de ir ali na causa, no evento, no que está causando aquilo, ou a tristeza, ou a ansiedade, ou a depressão, e ressignificar. Além dela encontrar o que está por trás, o evento que está por trás, que a hipnoterapia, às vezes, ela leva a pessoa no ventre da mãe. Porque, às vezes, lá no ventre da mãe, a mãe não queria o filho. Foi um filho indesejado, vamos dizer assim. E a mãe ficou triste por aquilo, porque ela não queria, ela pensou em tirar, ela tentou tirar. E aquele sentimento passa para a criança. E a criança sai com o sentimento de... Ela não sabe. John, eu não sei, mas eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitado. Eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Eu sinto um vazio dentro de mim. E às vezes isso pode estar lá em um evento, em um acontecimento. A mãe passou muita tristeza, chorou muito, foi traída, foi enganada, foi abandonada. Tudo isso vai passando por ventre, pelo cordão umbilical para a criança. E através da hipnoterapia a gente consegue, a própria mente da pessoa, mas é claro que tem que ter um profissional para conduzir, você vai até lá e então a sua mente ela registra todas essas coisas e deixa arquivado. Quando você faz a pergunta certa para a sua mente vai naquela cena e ali é só a gente ressignificar, dar um novo sentido, que você se torna totalmente livre daquele sentimento. Ou daquele sentimento de vazio, ou daquele sentimento de tristeza, ou daquele sentimento de medo, ou daquele sentimento de vergonha. E você se torna livre para ser a pessoa que você nasceu para ser. O interessante é que os nossos maiores bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Eu, por exemplo, hoje o meu trabalho é conversar com pessoas, ajudar pessoas. E o interessante é que hoje eu ajudo pessoas com aquilo que era a minha maior dificuldade. Então eu ajudo pessoas que estão tristes, que era o que eu tinha, que têm medo de comunicação. Hoje eu uso a minha comunicação. Então tome a decisão de resolver o que precisa de resolver. Além de você trazer uma liberdade para a sua vida, para a sua família, para a sua área de relacionamento, conjugal, familiar, você vai também poder transbordar na vida de outras pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo a pergunta. Aí a Deus disse que eu tinha sonhado, ele sonhou comigo que eu tinha vindo de Minas para ajudar ele lá em São Paulo. Show de bola, Adilson. Ó, tô querendo ir aí para São Paulo mesmo. Quem sabe breve eu estarei aí. Show de bola. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo a pergunta aí que eu vou estar respondendo. Se não, a gente já vai estar chegando no final. Hoje eu queria exatamente trazer esse conteúdo sobre o poder da hipnoterapia e da reprogramação mental, para que mais pessoas tenham acesso a isso, para que mais pessoas saibam que é possível mudar a vida. Porque eu, por exemplo, por muitos anos, eu não sabia. Eu achava que eu era aquilo. Eu achava que eu era medroso. Eu achava que eu era vergonhoso. Eu achava que eu era feio. Eu achava que eu não era inteligente. E depois eu descobri que, na verdade, tudo isso era só mentira que pessoas tinham contado para mim. E hoje eu atendo várias pessoas todos os dias que estão praticamente com esses mesmos sentimentos de não gostar de si próprio, de ter raiva de algumas pessoas. Para vocês terem ideia, às vezes a gente atende cristãos
que não consegue perdoar outras pessoas, porque aconteceu um trauma tão grande, e enquanto ela não voltar nessa cena através da reprogramação mental ou da hipnoterapia, ela não vai conseguir se livrar desse sentimento de raiva, de tristeza, de angústia. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é isso. Toma a decisão. Faça o que for preciso para vocês poderem viver a vida que Deus desenhou vocês para serem. Então, todos nós, não existe nada comparado a isso. Isso é a máquina mais poderosa que existe. Mas essa mesma máquina é a mesma coisa de um carro. Se você não souber dirigir, se você pegar uma Lamborghini e você não souber dirigir, quanto mais poderoso é o carro, mais ele pode destruir a sua vida. Mas se você souber dirigir, ele pode te levar com facilidade até o destino que você quer. Então comece a entender mais sobre essa máquina. Faça a limpeza que for necessária. Faça a manutenção que for necessária nessa máquina para que você possa alcançar os melhores resultados. Não só em uma área da sua vida, mas mental, espiritual, financeira, relacionamento e familiar e da física, da saúde do seu corpo. Então trabalhe todas essas áreas porque vai ser necessário para você. De nada adianta você se focar só em uma e deixar as outras destruídas. Então tome essa decisão na sua vida que muita coisa vai mudar na sua vida. Se você entende que tem alguém que precisa de ver essa live, ver esse conteúdo, compartilhe com essa pessoa. Porque quando a gente descobre, para mim foi libertador quando eu descobri que tinha uma solução para mim. Que existia um caminho para mim poder ajudar mais pessoas, para mim gostar de mim, para mim confiar em mim. Porque quando você não gosta de você, quando você não gosta, você não se acha bonito, as outras pessoas também não te acham. Quando você não se acha capaz, as outras pessoas também não te acham capaz. Quando você não gosta de você, as outras pessoas também acabam não gostando de você. É algo que vai levando a algo que cada vez mais vai nos prejudicando e cada vez mais a gente vai ficando mais para baixo, depressivo, desanimado e cada vez mais a vida vai ficando mais difícil. Por isso que várias pessoas entram em depressão e às vezes têm até vontade de tirar a própria vida. Porque às vezes alguns eventos que aconteceram vai levando. Então tome a decisão também de ser canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe esse conteúdo com alguém para que alguém possa entender que é possível sim ter uma vida diferente. É possível sim alcançar novos resultados. É possível sim ter uma transformação na sua vida, se essa é a sua vontade. Se estiver precisando em alguma área da sua vida. Queridos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós vamos chegando ao final desse nosso encontro e na próxima semana nós estaremos juntos novamente, na segunda-feira, trazendo um conteúdo, não falando sobre a reprogramação e a hipnoterapia, mas já trazendo um conteúdo que possa ajudar vocês em algum desses pontos aqui. Tá bom? Um abraço para todos vocês, uma excelente noite para cada um. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Um abraço e até mais.